Então, gente, vamos continuar com a ortografia. Mais uma vez eu repito para vocês. Para a gente saber bem a ortografia, não adianta. O segredo é ler bastante, é ler e escrever. É ler livros, revistas, né? Manuais de instrução. Tem que ler muito. Mas mesmo assim tem algumas regras que todo idioma ele tem as suas regras. Se os idiomas não tivessem as suas regras, a gente não conseguiria dominar nenhum deles, nem o português, nem o inglês, nem o espanhol. E essas regras estão internalizadas na gente, tanto é que o bebê lá de 1, 2 anos já entende o que a gente fala e em seguida começa a falar, né? E com a escrita acontece a mesma coisa. Claro, essas regras da escrita, como elas são até certo ponto arbitrárias, ou como elas recebem influência também de outros idiomas, algumas dessas regras têm as suas exceções. Mas se a gente souber mais ou menos as regras que vão organizando o nosso idioma, vai também ajudar bastante a gente ir dominando a ortografia, ou seja, dominando a maneira de como se escreve esta ou aquela palavra. Volto a dizer, o melhor jeito de estudar a ortografia é lendo muito. Mas aqui a gente vai ver algumas regrinhas básicas que a gente pode tentar memorizar para escrever cada vez melhor, tá? Eu coloquei uma das regrinhas aqui, relativa a quando é que a gente escreve com S e não escreve, por exemplo, com C cedilha, com 2 S's. Essa é difícil. Né? Essa é difícil, então o primeiro passo é ler bastante. Mas o segundo passo tem uma regrinha aqui. Diz respeito quando as palavras são relacionadas aos verbos e aos radicais de certos verbos, elas sempre são escritas com S, nunca com C cedilha e nem com 2 S's. A regrinha é essa: palavras relacionadas a verbos com radicais que terminam em ND, RG, RT, PL, CURR e SNT. Todas as palavras que se relacionam aos radicais de verbos que terminem, os radicais que terminem nessas, vamos chamar de siglas, que não é siglas, né? Elas vão ser escritas com S, um S só. Não é 2 S's e não é C cedilha. Claro, talvez quem ainda não tenha estudado a parte de estrutura das palavras, que vai ser depois, lá adiante, o nosso próximo tema, tenha uma dificuldadezinha de pensar radical, como assim? Mas agora eu já vou mostrar para vocês e aos pouquinhos vocês vão dominando. Lembram que português a gente não domina todo o idioma, nem português, nem qualquer um outro, né? No vídeo anterior a gente viu que o professor Cláudio Moreno diz a respeito: o nosso idioma não é o mais difícil que existe. Todos eles têm a sua dificuldade. Lembram que na resenha que eu fiz dos livros do professor Cláudio Moreno, eu mostrei para vocês num dos vídeos, até eu coloquei todo o texto ali. Ele mostra as dificuldades do francês, do inglês, etc, né?
Então eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente ver. Então assim, ó, por exemplo, verbos que os radicais terminam em ND. Então eu coloquei aqui pretender, ó, termina em ND, o radical aqui. Expandir, termina em ND, o radical aqui, né? Acender, termina em ND, o radical aqui. Então, como eles terminam, como o radical termina em ND, a gente vai escrever palavras derivadas desses verbos com S, com um S só. Pretensão, derivado de pretender, expansão, de expandir, ascensão, de ascender, tá? Então elas são relacionadas, nem sempre são derivadas, mas são relacionadas a esses verbos. Então todas elas com S e não com C cedilha ou com SS, tá? Aqui a gente não vai ter uma explicação racional. Ah, por que então que todas as palavras relacionadas a verbos terminados com esses radicais é com S, não é com SS, não é com C cedilha? Uma explicação racional a gente não vai ter. Por quê? Porque parte da escrita é arbitrária, né? E às vezes a explicação vem lá da origem da palavra. Mas aqui pra gente, na ortografia, não interessa explicação racional ou não. Mas por que as que são relacionadas a esses radicais tem que ser com S? Isso aqui para nós não importa. Importa é a gente saber que tem que escrever com S e que tem que acertar lá no concurso que é com S. Agora vamos ver. O mesmo acontece com os verbos que terminam o seu radical com RG, né? Então, termina o radical com RG, o que acontece? Escreve com S também, tá? Até aqui, aspergir, eu acho que a única das palavras aqui que é um pouquinho mais difícil de a gente utilizar, né? Aspergir é como respingar, jogar gotículas de água, orvalhar. Aspergir é isso, tá? É essa que vai cair no concurso. É essa que vai cair, que pode cair no concurso. Agora a mesma coisa, os que o radical termina com RT. Vão se usar as palavras relacionadas. Inverter, inversão, é com S. Divertir, diversão, é com S. Não é com C cedilha e não é com dois S's, né? Assim, aqueles que o radical termina com um PL. Impelir, impulsivo, é com S. É uma palavra relacionada, né? A pessoa que é impelida, que vai no impulso. Compelir, né? Radical também termina com PL, então é compulsório com S. Repelir, repulsa vem de repelir, né? Se a gente repele alguma coisa, tem repulsa por aquilo, também é com S. Tá? Recorrer. Recorrer. O pessoal que está estudando para concurso jurídico, então usa muito esse verbo recorrer e usa muito esse substantivo recurso, que é com S, tá? Não é com dois S's nem com C cedilha. Discorrer. Também o pessoal que está estudando para concurso jurídico usa muito. Então, discorrer é com S o discurso. Sentir, né? Radical sentir é com S sensível, não é com C,
Sensível é com S, tá? Tem muita gente que a gente vê por aí escrever com C, sensível. E consentir, que também é um termo que se usa muito, né, na linguagem jurídica, é com S, consensual, com um S e não com C cedilha, tá? Então essa é uma regrinha das que se repete no português com as palavras relacionadas com esses radicais que terminem aqui, eu chamei de sigla, né? Não é sigla, mas para não repetir letra por letra, tá? Então eu coloquei esses exemplos aqui, mas basicamente na ortografia, claro que tem as regras de acentuação, tem regras como essa, todas essas a gente vai ver. Mas o melhor de tudo, o que mais ajuda, o que é primordial é ler muito. A leitura leva a gente a dominar cada vez mais a escrita e, por consequência, a ortografia, tá bom? Então, por hoje é essa regrinha aqui. A gente ainda vai fazer outros vídeos com outras regrinhas de ortografia, tá? E aquilo que eu disse para vocês, também é muito bom vocês irem praticando, né? Escrevendo bastante. Eu sei que muitos de vocês já estão estudando, porque me disseram. Então, vão praticando, vão escrevendo palavras, vão fazendo um vocabulário num caderninho de rascunho, que isso tudo é bom, tá? Que cai muito a ortografia em concurso. Quem é acostumado a fazer concurso sabe disso, tá? E quero agradecer meus ex-alunos que estão sempre me incentivando a fazer vídeos, e às vezes quando eu tô meio que preguiça, sempre tem um que diz, como vocês falam, bora lá, vamos gravar, né? Então, quero agradecer também quem não é meu ex-aluno, quem nem me conhece pessoalmente, que também se inscreveu no canal. Fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeita. Continuem se inscrevendo, coloquem sugestões ou coloquem críticas, né? E a gente vai se falando. O canal é feito por vocês, tá? Por vocês muito mais do que por mim, tá ok? Então é isso, e até o nosso próximo vídeo, tá bom?